Salve doutores, meu nome é William Reis e hoje aqui no Escola de Holders a gente vai estar aprendendo como precificar ali o preço de uma ação, saber se aquele ativo tá caro, tá barato ou então tá no preço, tá bom? E aí essa aula de hoje que a gente vai estar fazendo vai ser uma aula bem teórica, tá? Mas é bem interessante para poder você entender o racional que os analistas utilizam para poder fazer ali o valuation, para poder precificar ali o preço da ação e te passar aqueles relatórios falando se a ação tá no preço alvo, tá neutro, se tá abaixo do preço justo ali, né? Então a gente vai aprender o racional disso daí, tá? Seguinte, para começar aqui a nossa aula, é interessante que você não fique se apegando muito ali na matemática. Tente entender o conceito, algo mais amplo, tá? Porque às vezes quando o cara se apega muito ali na matemática, ele não entende o conceito, tá? Então procure entender ali o conceito, deixa a matemática ali em segundo plano, até porque muita gente que está assistindo aqui nem mexe com matemática, não tem costume de estar fazendo essas contas, tá? Então primeira coisa é isso daí. E aí é o seguinte, já vem aqui embaixo, se inscreve no nosso canal para estar fortalecendo aqui a Escola de Holders, tá bom? E curte o vídeo, que aí você vai estar ajudando, incentivando a gente a trazer mais conteúdos desse tipo aqui, beleza? Seguinte, doutores, muita gente para fazer o buy and hold utiliza essas técnicas aqui de valuation para poder precificar ali a ação, saber se está no preço alvo, se está mais barato ou não. E tem outras pessoas, que é onde eu me incluo também, que não faz essas contas todas aqui. A pessoa estuda mais a empresa, vê ali se a empresa tem valor, tem uma boa perspectiva para o futuro, e aí fica comprando todos os meses ali a ação, sem se preocupar tanto com o preço que está pagando, né? Porque quando você fica comprando todos os meses, você acaba que em alguns momentos vai comprar aquele ativo mais caro, em outros momentos mais barato, mas se você fica comprando, você acaba diluindo ali o preço, né? Todos os meses vai comprando, e aí se a empresa for boa, o preço médio do ativo que você vai ter ali, ele tende a zero. Então, tanto faz se você utiliza o valuation ou se você fica comprando todos os meses, utilizando outras técnicas ali de análise, se a empresa for boa, o preço médio ele tende a zero, tá? Então, feito esse adendo aí, é interessante você aprender várias frentes diferentes, várias estratégias diferentes para poder você ter um domínio maior ali dos seus investimentos e poder escolher aquilo que melhor te atende, tá? Então, se você é um cara que gosta de prestar mais atenção no preço, gosta de comprar quando você acha que está mais barato o ativo, preste atenção aqui na aula para poder você ir aprendendo. Os valores que eu vou utilizar são fictícios, é mais para você pegar ali o conceito para entender. Então, essa aula vai ser bem teórica, tá? Então, bora aqui com a gente para estarmos aprendendo isso aí, tá? Então, olha só, aqui no Escola de Holders, hoje a gente vai ver como precificar ali uma ação, beleza? Primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: o dinheiro ele tem um valor no tempo. Então, se eu chegar agora diante de você e falar, doutor, seguinte, você prefere receber R$1.000 agora, então eu venho aqui de desbolso e te pago, ou R$1.000 daqui um ano? Se você acompanha aqui a nossa escola, você já sabe que durante o tempo tem ali a inflação. Então a gente não pode receber um valor agora e esse mesmo valor daqui um ano. A gente tem que botar ali a inflação e uma taxa ali, um prêmio pelo risco que você está correndo. Porque se eu recebo agora os R$1.000, no caso você recebe, você já pega esse dinheiro e vai trabalhar com ele. Se você vai receber só daqui um ano, tem um risco de eu não estar mais com essa grana, tá? Então pode acontecer alguma coisa, então você exige um prêmio a mais. Um prêmio vai ser um valor a mais que você está recebendo. Então vai ser uma inflação mais um prêmio que eu vou ter que colocar para poder saber o quanto que eu iria receber, tá? Na matemática financeira, a gente aprende então a estar manipulando ali esses valores, que a gente chama do fluxo de caixa, tá? Então eu tenho um certo fluxo para receber, tento trazer esse fluxo ali tudo para valor presente, ou então para daqui um ano, 2 anos. Então eu consigo ficar fazendo essas manipulações, e aí a forma de fazer essa manipulação é bem simples. A gente tem essa fórmula aqui, que a gente vai pegar ali um fluxo de caixa. Então vamos dizer que vou receber R$1.000 daqui a um ano, certo? Eu desconto ali uma certa taxa, tá? Então eu disse aqui para vocês que é a inflação mais um prêmio ali de risco. E aí na hora que eu faço essa divisão aqui dos R$1.000 por essa taxa, eu chego então no valor presente, então o valor que eu iria receber desse nosso negócio aqui que a gente está conversando, tá? Então olha só, é bem tranquilo da gente estar fazendo essas manipulações. Basta pegar ali o valor que eu vou receber no futuro e trazer ali uma taxa de desconto. No exemplo que a gente falou, inflação mais um prêmio ali de risco, tá? Então vamos começar a entrar aqui na aula, já que a gente entendeu esse conceito aí, que o dinheiro tem um certo valor no tempo, beleza? Seguinte, a fórmula para a gente estar fazendo ali o valuation, o fluxo de caixa descontado, né, vai ser essa daqui, ó. A gente vai pegar aqui então, ó, o preço da ação que eu vou querer saber, vai ser o somatório, tá? Então esse negócio aqui, esse símbolo esquisito é um somatório. Ele pega tudo que está na frente dele e soma, tá? Então 1 mais 1 ele vai somando.
1 mais 2, soma. 3 mais 5, ele vai somando tudo. Isso aqui é o somatório, tá? Eu vou pegar então o fluxo de caixa livre, que essa empresa que eu estou analisando vai ter. Eu vou projetar esse fluxo de caixa, né? Vou dividir ele por uma taxa de desconto, beleza? Então, olha só, naquele exemplo que a gente brincou lá, inflação mais um prêmio, tá? Então, isso aí vai ser o que eu vou descontar para saber o valor presente. Então, eu vou pegar alguma taxa aqui e vou somar mais uma perpetuidade. Então, vamos começar a entender esse negócio aqui. Primeiro, por que a gente utiliza o fluxo de caixa livre? Seguinte, quando a gente vai estar trabalhando ali, analisando algumas empresas, se você acompanha aqui o nosso quadro analisando em 5 minutos, você já percebeu que tem muito fato não recorrente que mexe ali com o lucro da empresa. Então, às vezes a empresa tem um lucro ali muito grande, mas é um fato não recorrente. Então, tem um prejuízo muito grande, mas de fato não recorrente. Se você quiser entender isso daí melhor, a gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre fluxo de caixa. Eu vou deixar aqui em cima nos cards e vou deixar também aqui na descrição para poder você assistir para entender mais sobre esse negócio de fluxo de caixa, né? E tem uma análise também que a gente fez de Clabin e Suzano, que a gente fala bem disso daí. Eventos não recorrentes vai mexendo muito ali no lucro da empresa, tá? Então os analistas de maneira geral eles vão utilizar o fluxo de caixa livre da empresa, porque já é mais difícil daquele negócio ser manipulado, porque o fluxo de caixa ele utiliza o regime de caixa, então entrou dinheiro, saiu dinheiro, vai movimentando aquilo dali, é diferente de uma DRE que tem um regime de competência. Se você não entendeu muito bem, vai nessa aula de fluxo de caixa que a gente está falando, tá? E numa aula de contabilidade que eu vou falar daqui a pouco, beleza? Então olha só, o fluxo de caixa então, ele é muito importante porque ele tem esse aspecto aí que é mais difícil ser manipulado, então as empresas vão utilizar o fluxo de caixa livre. E aí, o fluxo de caixa livre, olha só, a empresa vai ter ali o fluxo de caixa dele, certo? Aí vai ter que retirar ali as despesas, tudo, vai sobrar ali o EBITDA, tira o imposto de renda, tira ali a parte de capital de giro que a empresa precisa ter. Eu vou ter ali o fluxo de caixa operacional, tá? Então tudo que a empresa produzir e vender vai gerar um certo valor de operação, certo? Então supõe que a empresa pega a camisa e aí ela gasta R$5 aqui para comprar a camisa, as despesas, tudo R$5 e vende a 10. Então a cada venda que eles fizerem vai ter ali R$5 de lucro operacional, certo? Vai ser ali então o valor do fluxo de caixa operacional. Só que a gente tem que tirar também ali os custos de investimento. Então sobre esses R$5 aqui do operacional, a gente tem que tirar os investimentos, comprar mais camisas, às vezes comprar uma outra máquina para poder produzir mais camisas, que é o CAPEX que a gente fala, que vai ser ali os investimentos que a empresa faz. Tirando isso daqui vai sobrar o fluxo de caixa livre. Então nesse exemplo, suponha que a empresa gastou R$1 ali de CAPEX, sobrou R$4 ali de fluxo de caixa livre. Então ele produziu essa camisa, depois de tirar todos os custos, despesas, tirar os investimentos, sobra R$4. Então perceba que nesse exemplo que a gente está vendo aqui, a empresa ela consegue gerar caixa de maneira recorrente, né? Gera ali R$4 a cada giro, né? A cada camisa que compra e vende. Então veja que é algo bem interessante, a empresa gera caixa. Então olha só, aspecto bem bacana isso daí, né? Então olha só, esse fluxo de caixa livre que a gente utiliza é o que vai vir aqui nessa parte da fórmula, tá? Tem também ali a perpetuidade. Seguinte, na hora que a gente vai fazer esses cálculos aqui do valuation, a gente vai projetar o quanto que esse fluxo de caixa ele vai estar crescendo ali com o tempo, tá? Então, às vezes eu acho que vai crescer 10% devido a algumas métricas que eu fiz. Então, eu vou projetar que esse fluxo de caixa vai crescer 10%. Só que essa empresa não pode crescer 10% para sempre, senão daqui a pouco a empresa é maior do que o mundo inteiro, né? Tem um certo período que não vai conseguir crescer mais tanto assim. Então, nesse período a gente fala que a empresa está ali na perpetuidade, tipo uma Ambev da vida. A empresa, uma Ambev da vida, já tem ali 60% de market share, eles não vão conseguir crescer mais 100% todo ano, não tem como. Às vezes, uma empresinha pequenininha consegue crescer 100% ao ano, né? Então, olha só, a perpetuidade, a gente vai pegar ali um valor menor, que vai ser ali uma taxa de crescimento, né? E aí a gente vai e projeta ali a perpetuidade daquela empresa ali, beleza? Então, essa aqui é a formulinha da perpetuidade, tá bom? Eu vou pegar ali um fluxo de caixa, pegar ali uma taxa, que a gente vai aprender mais para frente, que é o WACC, menos ali a taxa de crescimento, né? Esse G aqui é de growth, né? E aí a gente faz ali a perpetuidade, tá bom? Nessa parte de baixo aqui vai ser a taxa de desconto que a gente vai utilizar. Então no exemplo lá que a gente contou no início do vídeo, tem ali a inflação mais uma taxa, né? Um prêmio de risco que a gente vai estar então descontando ali para trazer o valor presente, né? Então a gente vai ter essa taxa aqui e vai ter o tempo, né? O número de períodos que a gente está analisando, beleza? Então para descobrir essa taxa a gente vai ter que saber um negócio chamado de WACC, que é o custo médio de capital ponderado. Ui, que negócio maluco é esse aí? Calma, bora aqui. Seguinte, o WACC, custo médio de capital ponderado, antes de falar
dessa fórmula aqui, vamos ver aqui o balanço patrimonial. Olha só, balanço patrimonial. De um lado tem os ativos, do outro tem os passivos. Se você não entende muito disso, vem aqui na nossa aula de contabilidade que eu explico com mais detalhes, tá? Vou deixar aqui no card e deixar aqui na descrição e nos comentários também. Na parte do passivo, a empresa tem ali o capital de terceiros, que é como a empresa se financia com dinheiro de banco, por exemplo. Capital de terceiros, eles fornecedores, e tem o capital próprio, que é o seu dinheiro, o acionista que coloca grana dentro da empresa. Então só tem essas duas formas da empresa se financiar, beleza? E aí suponha que a empresa tem aqui um passivo de 100, passivo total de 100, sendo que o passivo circulante ali está em 50 e o patrimônio líquido está em 50. Então o capital da empresa ali está 50% por 50%, concorda comigo? Aqui é a parte dos capitais, tá? Então para fazer ali o custo médio de capital ponderado, então a gente vai pegar ali um percentual do capital próprio, que vai ser essa parte aqui do PL, vezes o custo de capital próprio, que a gente vai ter que desmembrar outro cálculo, que vai ser aqui o CAPM, tá bom? Que vai ser ali o custo de capital próprio, e aí a gente soma aqui ao percentual do capital de terceiros, que vai ser essa parte aqui, vezes o custo de capital de terceiros, tá bom? E aí a gente vai deduzir também ali a parte do imposto de renda, porque quando você pega capital de terceiros, você vai ter que pagar uma despesa, uns juros em cima daquilo dali. E aí isso daí entra como despesa financeira, acaba que fica menor ali a margem de imposto que você tem que pagar. Então tem essa dedução que a gente faz aqui no cálculo ali de custo médio de capital ponderado, tá bom? E é o seguinte, essa então vai ser a fórmula, e aí a gente tem que ver aqui a questão do CAPM para a gente descobrir aqui essa taxa, tá? E aí o CAPM vai ser ali o custo de capital próprio, tá? O custo sobre o seu capital, e vai ser o tanto que você vai topar receber para estar correndo risco de investir nessa ação. Você que está do outro lado, você pode investir em um ativo livre de risco, tá? Você pode investir ali em título público federal, receber ali a taxa Selic, tá bom? E aí sem correr risco nem nada, o título público é o mais seguro que tem, né? Então para você sair desse investimento do título público federal e colocar numa ação, você vai querer receber um valor a mais por isso, certo? Porque tudo em finanças é risco e retorno. Se você está correndo um risco maior, você vai querer um retorno maior. Então olha só como é que é a continha aqui do CAPM, bem simples, ó. A gente vai pegar ali a taxa livre de risco, nesse momento está em 2%, né? A taxa Selic, que eu estou gravando aqui em fevereiro de 2021, nesse momento está em 2%, né? E aí é o seguinte, eu vou querer receber uma coisa a mais por isso, porque se for para receber só 2%, prefiro ficar no Tesouro Direto, né? Então, para receber mais, o que é que eu vou ter que fazer? Vou exigir ali um prêmio pelo ativo que eu estou escolhendo, né? Que eu vou comprar. Toda ação ela vai ter ali um beta, tá? O beta vai medir então a sensibilidade daquela ação frente ali ao Ibovespa, tá? Então quando o beta tá ali acima de 1, a gente tem um ativo um pouco mais agressivo. Quanto mais longe de 1, né? 1.5, 1.8, 2, quanto maior o beta, mais agressivo é o ativo. Então o que isso quer dizer? Se a gente tem um ativo ali, eu vou utilizar no exemplo 1.3, o que quer dizer? Se o Ibovespa subir 10%, essa ação que a gente está olhando aqui, ela vai subir 13%, ou seja, vai subir 30% a mais do que o Bovespa, mas também se o Ibov cai, eles vão cair mais, 30% a mais, né? Então o Ibovespa caiu 10%, ele cai 13%, né? Subiu 10%, sobe 13%, caiu 10%, cai 13%, então eu vejo que isso daí deixa algo mais agressivo, né? Então toda ação vai ter ali o beta, que vai medir essa sensibilidade da ação frente ao índice, né? E aí tem essa parte aqui que vai ser o seguinte, o retorno do mercado, a gente vai então calcular ali, vamos supor aqui que durante o período do retorno foi de 10%, menos ali a taxa livre de risco, que é 2%, né? Então, em cima disso daí, a gente vai ter então o prêmio do ativo, e aí a gente soma o prêmio desse ativo mais ali a taxa livre de risco para saber o quanto que você vai topar receber para poder correr aquele risco, tá? Então a gente vai pegar aqui uns valores fictícios, tá? Peguei então aqui a taxa livre de risco, 2%, né? O beta de 1.3, e aí eu vou multiplicar ali por essa parte aqui, que é o retorno do mercado menos ali a taxa livre de risco, né? O quanto que o mercado deu de prêmio. Então, fazendo essas continhas, vai dar aqui 10,40, somado os dois, o CAPM, o custo médio de capital ponderado, vai dar aqui 12,40, tá? Então, esse vai ser o valor que você vai querer receber para estar investindo ali em uma ação. Então, perceba que às vezes o CAPM vai dar um valor alto, e aí por isso que as empresas se financiam com capital de terceiros, porque às vezes fica caro se você pegar só esse capital, né? Que às vezes
pessoal fica na dúvida, William, para que a empresa fica pegando dinheiro com terceiros, com banco, pagando juros para esse pessoal? Por que não pega só dinheiro de capital próprio? Porque às vezes sai caro isso daqui, tá? Então olha só, doutores, vamos terminando aqui a primeira parte dessa aula, tá? Porque já deve estar ficando uma aula grande aí, para não ficar cansativo para você, a gente para aqui e aí a gente continua na próxima aula, na parte 2, tá? E aí é o seguinte, a gente já parou aqui na parte do CAPM, aí na aula 2 a gente vai continuar aqui, ó, para poder calcular o WACC, que vai estar aqui em cima, e aí depois começa aqui o fluxo de caixa. Aula top. Doutores, muito top isso aqui. Então já fica aí com a gente, se inscreve no nosso canal, curte o vídeo e espera aí a parte 2, tá bom? Valeu!